Olá, queridos. Eu quero apenas 5 minutos da vossa atenção, para contar o milagre que Deus fez em minha vida, ou na minha vida, na minha casa, na vida da minha esposa também. Queridos, se eu apenas contasse, o milagre, ou postasse uma frase bonita, do milagre que Deus fez em nossas vidas, ou está fazendo ainda, ficaria muito superficial. Vocês não iam enxergar o tamanho do poder de Deus. Um Deus que nós pregamos, um Deus que nós oramos, clamamos, dizendo que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, Ele tira enfermidades. Você não ia saber. Portanto, queridos, eu quero aqui rapidamente vos contar o que Deus fez para você entender e compreender o quanto vale a pena acreditar num Deus verdadeiro. Queridos, eu, para quem não sabe, nasci no berço evangélico, 32 anos, sempre nos caminhos do Senhor, nunca senti necessidade de bebidas, baladas, noitadas, cigarro, nunca senti necessidade dessas coisas, nunca pratiquei essas coisas, não tenho vontade nenhuma, não me arrependo de nada, porque sempre a minha conduta, sempre o que eu aprendi foi servir a Deus, abrir mão de muitas coisas que eu sei que o final pode gerar a morte, mas não é esse o propósito aqui deste vídeo. O propósito que eu quero vos mostrar é o milagre de Deus em nossas vidas. Queridos, eu como servo do Senhor, hoje presbítero na casa de Deus, a gente sempre, às vezes ouvimos pessoas contar milagres, curas, libertação, E às vezes, irmãos, eu colocava dentro do meu coração, eu vou ser sincero para os irmãos, que eu já orei, pedindo para que Deus me desse um milagre, para que eu pudesse também contar, porque passado, vida tortuosa, vida errada, vida de embriagado, de drogado, eu nunca tive. Como eu disse, eu nasci num berço evangélico. Então eu pedia para Deus, Deus, me conceda um milagre. Eu me coloquei à disposição para que Deus, através da minha vida, se manifestasse um milagre. Queridos, adiantando um pouquinho, mas você não esqueça do propósito que eu coloquei em meu coração. Mas, a vida passa, a gente cresce, Então, passou o seu tempo, igreja, escola, e vai passando a vida. Aí a gente, graças a Deus, Deus foi bondoso também para conosco, nos preparou uma linda esposa e casamos, Casamos, hoje fazem 3 anos de casados e, pela natureza normal, 3 anos de casado, o objetivo de todo casal que tem sinceridade, que tem fidelidade com a palavra do Senhor, é o que? É multiplicar-se. Então, meu maior desejo era ter um filho, Essa é a natureza, irmãos. Isso é a natureza, de um casal. É casar, para constituir uma família. Isto é mandato de Deus também para com a humanidade. Então, 3 anos casados, Passou-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, sem evitar. A natureza diria que, A natureza diria que teria que ter um filho. Esse era o nosso objetivo. Porém, nos passados 3 anos, aí vem a preocupação, aí vem as indagações. Ué, por quê? O que será que está errado? Aí na normalidade também, da vida, Porque Jesus, o próprio Jesus disse, olha, necessita de médico os doentes. Então, a gente, para prever algumas coisas, ou para precaver, ou até mesmo para tentar saber se havia alguma coisa de errado, a minha esposa, primeiramente, foi procurar um médico para saber, Foi fazer um exame, um check-up para ver se tinha alguma coisa errada com ela. Queridos, Nesse exame foi feito, Só que, queira Deus, apareceu uma complicação, Eu tenho aqui, eu fiz questão até mesmo de guardar todos os papéis, toda a documentação, e fomos fazer aqui um exame, para vocês possam ver aqui, Fizemos um exame, minha esposa fez um exame, e aqui, constou, você pode ver aí depois, constou que é o seguinte, trompas uterinas irregulares, sem extravasamento do contraste para a cavidade. Resumindo, o que quer dizer isso? O que o doutor posteriormente explicou com isso? Explicou que era o seguinte, as trompas elas eram interrompidas
né? Ou seja, ela era fechada. E mediante a isso, era impossível uma gestação normal. O próprio doutor, depois que analisou, né, a radiografia, né, vocês podem estar vendo aqui, não sei se vai dar para ver bem, mas depois que ele analisou isso, e mais o exame que está em mãos aqui, ele falou, olha, por vias naturais, jamais, jamais e jamais. Minha esposa disse que ele foi bem explícito e disse por 3 vezes, jamais. Aí, queridos, o que ele sugeriu, o que ele indicou foi o seguinte, ele disse, olha, mas não se desanime não, né? Porque há outras possibilidades de você conseguir ter uma criança. Há outras possibilidades. Hoje a medicina está bastante avançada, né? Hoje o conhecimento ele está vindo cada vez mais no meio da medicina. Aí ele propôs o seguinte, ele falou, olha, você pode fazer o seguinte, você pode procurar, né, por uma inseminação artificial. Ou seja, é um processo, não sei se vocês que me ouvem conhecem esse tipo de processo. Geralmente a gente vê muitos ricos, famosos que fazem, né? Porque paga altos valores para fazer essa inseminação artificial. E ele indicou isso para que nós estejamos fazendo, porque era a única possibilidade de conseguirmos uma criança que nós sempre desejássemos. Olha, irmãos, a princípio, né, a gente fica meio abatido, a gente às vezes quer até indagar Deus, nós te servimos, Deus, nós te louvamos, Deus, nós estamos na tua casa, nós estamos fiéis, temos a fidelidade, porque isso nos acontece. Mas tem coisas, irmãos, que vêm em nossas vidas para que o poder de Deus, para que o milagre de Deus se manifeste na nossa casa, na nossa família. Vocês lembram do propósito que eu tinha colocado lá no meu coração, em minhas orações? Quem sabe não é Deus testando a nossa fé, porque 3 anos se passou, né? E a normalidade diria que deveria vir uma criança, mas a circunstância, a medicina disse que jamais, por circunstâncias normais, jamais viria uma criança. Então ele propôs uma inseminação artificial. Resumidamente, se pega o óvulo da mulher, pega o sêmen do homem e faz a junção. Isso manualmente fazendo. E depois de fecundado, se der certo, se coloca na mulher e segue-se a gestação. Eu achei aquilo meio estranho, mas minha esposa, depois conversando, a gente falou, olha, vamos ver, né? Deus deixou os médicos, vamos conhecer o processo, o projeto. E o doutor nos indicou, né, até uma clínica que fica na Avenida Paulista, para que nós possamos estar fazendo, né, pelo menos acompanhando, né, uma palestra. E um dia marcamos e fomos, né? Fomos até a Avenida Paulista para ver, para conhecer, para entender como funcionava bem esse tipo de trabalho, essa inseminação artificial, né? Para vocês saibam, né, o tanto quanto é realidade. Até trouxemos um panfleto aqui. Você depois pode pesquisar aí na internet, né? Você vai ver que existe essa clínica lá na Avenida Paulista. E nós um dia marcamos, né? E fomos lá ver uma palestra. Chegamos, né? Aqueles grandes prédios, monumentos. Entramos ali. E quando estávamos adentrando, a gente viu muitas pessoas. E fomos caminhando, chegamos até numa sala. E naquela sala nós vimos que tinha muitas pessoas ali também. E no momento, irmãos, que eu entrei dentro daquela sala, vou ser sincero, eu me senti um grande ateu. Quando eu olhava em volta aquelas pessoas, né, colocando toda a sua esperança, a sua expectativa na medicina, e aí dentro do meu coração latejava dizendo, Deus, eu sirvo a um Criador. Oh Deus, eu sirvo a Ti, que fez os céus e a terra, que fez o ser humano. Então eu me senti um ateu muito grande. Aí eu falei, só falta para piorar, ouvir esse doutor, esse médico, falar o seguinte, tudo aquilo que Deus não fez perfeitamente, aqui a gente corrige, aqui a gente acerta. Mas, graças a Deus,
que ouvia aquele doutor falar, mas mesmo assim ele tinha a temperança, ele tinha ainda o temor para falar: olha, aqui nessa clínica nós não queremos ser mais do que Deus, mas nós, pela natureza, nós fizemos alguns encaminhamentos, o resto, a fecundação, ainda faz parte da natureza de Deus. Aquilo me trouxe um certo alívio. Mas, para resumir aqui, para ser breve, neste relato, contando tudo, como funcionava, como se procedia. No final, resumindo, ele falou: olha, o custo pode chegar, tem vários valores, mas temos aí de 7 a 15 mil reais. Isso depende da renda, depende da renda de cada um que participar deste processo. Então, até já marcamos uma consulta, marcamos umas consultas, porque dinheiro, querendo ou não, a gente trabalha, a gente consegue adquirir. Hoje, graças a Deus, Deus tem dado uma vida abençoada para conosco. Dinheiro, graças a Deus, não tem sido problema. Hoje temos uma vida abençoada por Deus. Mas não pensa que isso é à toa, não. Porque sempre o que é de Deus está nas mãos de Deus. Gostamos de abençoar a obra de Deus. Então a recompensa, a palavra de Deus nos diz, ela é clara. Deus tem nos abençoado, Então eu louvo a Deus por isso. Então dinheiro não seria o problema. Saímos ali, então, depois daquela clínica, pegamos, já deixamos os exames pré-marcados, e saímos dali pensativo, pelo menos eu mais pensativo. Deus, eu preciso conversar com o meu Deus. E saímos, chegamos em casa, foi nos sugerido vários exames para fazer, tanto da minha esposa como também para mim, vários tipos de exame, Eu vou até mostrar aqui para vocês saberem, Olha o tanto aí, cada linha dessa é um tipo de exame. Não é só esses não, temos diversos aqui para ser feito, Diversos para ser feito, guias que foi marcado, para ver se era esse apenas o problema. Então são diversos aqui exames que estavam marcados para ser feito. E quando eu vi todos esses exames, aí eu fiquei pasmado, eu fiquei intrigado, porque eu falei: eu não vou passar por certos tipos de exame, porque tem exame aqui que o médico, quando estava ali dando a palestra, ele até explicou como funcionava esse exame. E para que vocês entendam, eles apelidaram um certo exame como a casa do prazer. Eu achei aquilo uma aberração. Falei: não, isso para mim, diante de Deus, fere a minha integridade. Eu não pretendo fazer esse tipo de exame. Aí tem exames de sangue, vários tipos de exames aqui. São mais de 20 tipos de exame para ser feito. E só para vocês entenderem aí, das 2 vezes que eu fui tirar sangue para fazer exame, eu vou ser sincero, eu não aguentei, eu desmaiei no final, Falei: não vou passar por isso não, é mais fácil falar com Deus, conversar com Deus, colocar minha fé em ação e vamos ver o que Deus nos atende, Então foram passando os dias, e fomos colocando nas mãos de Deus, Em nossas igrejas, em nossa igreja onde congregamos hoje, que é a igreja aqui em Nova Itapevi, Ministério Madureira, a maioria das mensagens que se ouvíamos, a maioria dos irmãos que iam pregar, eles pregavam sobre a situação de Ana. Se você sabe, se você conhece essa história, você vai saber, vai entender, se você prestou bastante atenção, que Ana, ela nunca foi estéril. Se você ler a Bíblia, prestar atenção, você vai ver que ela não era estéril. Ela ficou estéril, Ou seja, é como se Deus tivesse dado a esterilidade para ela, para provar a fé dela. Então, nós ouvimos por esses dias, até por anos passados, mais de 10 mensagens a respeito de Ana. Então, cada mensagem a gente ia tirando uma lição. Cada mensagem, eu colocava no meu coração assim: é para mim, é para minha esposa. Vamos colocar nossa fé em ação, porque se Deus ouviu Ana, Ele também vai nos ouvir. E foram se passando semanas atrás, nós iniciamos uma campanha que tinha um tema: o que queres que Deus te faça? E quando eu que me encarreguei de fazer esta campanha, estava ali na responsabilidade de fazer esta campanha,
convidamos ali um pastor. Hoje, nós até nesse vídeo eu agradeço pela vida do pastor Gesiel, né, que é ali de Cotia. Ele veio fazer esta campanha em nossa igreja 3 terça-feiras. E o tema era esse: o que queres que eu te faça? E no meu coração, no primeiro dia, já coloquei: Deus, eu quero que tu faça um milagre na minha vida. Eu quero que tu nos dê um filho. E coloquei esse propósito. E aí, irmãos, né? Deus sabe de todas as coisas. E a primeira mensagem, a primeira terça-feira que o pastor Gesiel nos trouxe foi referente a Ana. Foi referente ao milagre que Deus fez a Ana. Aí, irmãos, falei: ah, Deus, é agora. Eu sei que tu está ouvindo a nossa oração. E passou a segunda terça-feira, o segundo dia da campanha, né? Colocamos um propósito, eu coloquei um propósito no meu coração. E ali fizemos um voto para com o Senhor. Eu já tinha uma quantia, mas o voto era esse: Deus, eu quero um filho. Eu quero que tu nos dê um filho. Aí, irmão, para a graça de Deus, na mensagem que o pastor Gisele estava trazendo, ele dizia: olha, a porta está apenas encostada. Eu falei: glória a Deus, Deus está ouvindo a nossa oração. Ia chegar na terceira terça-feira, que era o encerramento, e no meio dessa semana, para chegar a última terça-feira, para o encerramento, a minha esposa uma vez chegou para mim e disse assim: olha bem, está atrasado. Eu logo pensei: o que atrasou será dessa vez? A conta de luz, de água? Será? O que foi que atrasou? Não era para atrasar nada. Será que foi o cartão? Aí, quem é mulher sabe muito bem do que eu estou falando. Quem é homem também sabe. Quem é casado sabe muito bem. Aí, o coração bateu forte. Falei: Deus está trabalhando. Deus está abrindo a porta. E passou-se 2 dias. Ela ansiosa. Ela falou: olha, vamos na farmácia, vamos comprar, né, o teste de farmácia. E fomos ali na farmácia e se comprou aquele teste de farmácia. Chegou em casa ansiosa, vou fazer o exame. Foi, fez, né? E no exame, para quem, mulher que já fez, sabe que tem que esperar ali 5 minutos. Pensa nos 5 minutos longos. E quando deu mais ou menos 3 para 4 minutos, ela falou: ó, eu vou lá ver. Se tiver, já vai mostrar. E quando ela foi lá, né, pegar o exame, ela veio e falou: adivinha? Olha bem, tem 2 pontinhos. E quando tem 2 pontinhos marcados, tá positivo. Eu falei: glória a Deus. Eu peguei aquele palito, né, aquele exame nas mãos, fiquei olhando, imaginando. Falei: Deus, até aqui tu tem nos ajudado. Deus, até aqui, Senhor, tu tem sido fiel para comigo. Aí, né, aí minha esposa falou: olha, agora vamos fazer também o exame de sangue, porque esse exame de farmácia diz que é 99,9% de estar certo, mas para comprovar mesmo, né, vamos fazer o exame clínico mesmo. Aí pegamos no outro dia, marcamos ali no Hospital Nova Vida e fizemos, e minha esposa, né, fez o exame. Aí passou, fez toda aquela rotina de exame. Aí no final veio o resultado, né? Fomos ali na Nova Vida, no Hospital Nova Vida, fazer o exame. Fez ultrassonografia também, aproveitou para fazer ultrassonografia. Podem, né, dar uma olhada aqui, todo o exame aqui está na mão, ultrassonografia em mãos. E o resultado foi esse aqui, ó, comentários: gestação tópica de aproximadamente 5 semanas, ou seja, um filho foi concedido. Ou seja, Deus ouviu as nossas orações. Ou seja, mais uma vez Deus foi fiel para aqueles que o temem, para aqueles que o buscam. E aquilo que nós colocamos em nosso coração, objetivo, né? Deus
ouviu a oração. Aquilo que a medicina disse que era impossível, que não tinha jeito, jamais, 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 só com a inseminação artificial, Deus lá e falou: opa, agora deixa comigo, que da criação humana eu entendo. Deus foi lá, removeu todos os impedimentos e nos concedeu esta grande vitória. Eu quero dizer para todos que eu estou irradiante de felicidade. Quero dizer para todos que daqui aproximadamente 8 meses estaremos com a nossa criança em nossas mãos. Isso para a glória do nosso Deus. Quero dizer para você que vale a pena confiar no poder de Deus. Quero dizer para você, vale a pena servir a Deus, vale a pena o esforço que fazemos na casa de Deus, na obra de Deus, porque Ele nos atende, Ele nos ouve, Ele ainda faz milagre em nossas vidas. Para resumir, vou dizer a mesma coisa que eu contei lá na igreja. Agora, sabe qual que dá, o que nos dá vontade de chegar para o doutor, falar: doutor, eu sei que você estudou 5, 10 anos, né, numa medicina, talvez fez uma pós-graduação, né, talvez seja PhD, né, ser um obstetra, né, ser tudo nesta vida, ter todo o conhecimento medicinal, mas de Deus, doutor, você ainda não sabe. Sabe que dá vontade de dizer para ele: olha, doutor, me desculpe, mas de milagre sabe nada, inocente. Isso é para a glória de Deus. Seja fiel, que Deus será fiel para contigo. Então, resumindo, Deus ouviu as nossas orações. Deus ainda ouve a oração dos seus servos. E eu quero depois, né, convidar vocês para que venham conhecer a nossa criança. O convite está dado. Que Deus em Cristo vos abençoe. Obrigado pela paciência, mas eu tinha que contar o milagre de Deus em nossa vida. Shalom Adonai. Que Deus em Cristo vos abençoe.